está gravando a aula de agora. Só fazendo uma pequena revisão, né? Vou tentar ser bem sucinto. Opa, não é aqui não que eu quero entrar, não. Sendo bem sucinto. Então, desde o início, qual foi a proposta da disciplina? Fazer otimização multi-objetivo. Na disciplina anterior de IA, a gente fazia uma otimização mono-objetivo, com uma única função objetivo. Agora são duas. Então, a gente tem a proposta de F1 e F2. O mesmo indivíduo que eu vou avaliar, eu avalio tanto em F1 quanto em F2. Eu ponho um barra aqui para dizer que ele é um vetor. Ele pode estar no Rn. E nessa função, as variáveis envolvidas dentro desse x, que é um vetorzinho, eu consigo desenhar elas, se ela for no R2, num espaço bidimensional, chamado espaço das variáveis. Tá certo? Se eu pegar estas variáveis e aplicar tanto em F1 quanto em F2, então um ponto aqui, se eu desenhar o mesmo ponto em função de F1 e F2, é chamado de espaço dos objetivos. Isso a gente já viu. O intuito é otimizar tanto F1 quanto F2 e fazer um mapeamento entre os pontos de mínimo de uma e da outra, ou das N funções que eu quero otimizar. Então, nós vimos uma função lá que era essa aqui. X ao quadrado mais x1 ao quadrado. x2 ao quadrado. x1 ao quadrado mais x2 menos 1 ao quadrado. E essas duas funções, no espaço das variáveis, os meus pontos podem ficar onde eu quiser. Tanto infinito para o lado do infinito positivo em x1, quanto negativo, ou infinito positivo ou infinito negativo do x2. No espaço dos objetivos, eu não consigo isso. Tem um limitante aqui. No espaço dos objetivos, ela possui esse comportamento. Pontos aqui dentro e uma borda que eu acabei de desenhar. O intuito é aproximar as nossas soluções candidatas para essa região aqui chamada curva de Pareto, ou como muitos preferem chamar, fronteira de Pareto. Tá certo? Que mais? Para aproximar da fronteira de Pareto, conforme for passando o tempo, eu tenho que ir pegando os que estão mais próximos da fronteira de Pareto. Então, para pegar os mais próximos, eu divido essas soluções candidatas em fronteiras. Foi onde que nós vimos aqui no NSGA2 o Fast Non-Dominated Sort, parte 1 e parte 2, que divide as soluções candidatas no espaço dos objetivos por fronteira. Tá certo? Além disso, resumo bem rápido, né? Além disso, das soluções candidatas ir aproximando da fronteira de Pareto, ou fronteira ótima, elas têm que ficar de forma espalhadas. E nós vimos isso. Se isso aqui forem variáveis de definição de um projeto de carro, o engenheiro quer saber, entre os pontos de mínimo, a maior gama de opções possíveis, de forma mais espalhada possível. Ele precisa desse mapeamento de forma mais espalhada possível. Aí nós vimos o crowding distance na última aula, para fazer isso. E hoje a gente vai ver o main loop. Tá certo? Esse é um resumo assim, bem rápido. Que mais? Tá. Nós
nas aulas anteriores, eu cheguei a codificar com vocês, durante as aulas virtuais, um código. Não passei o código para vocês, vou deixar para vocês copiarem mesmo, porque durante a explicação vocês vão copiando, vão entendendo, e podem tirar dúvidas. Por que que eu fiz daquele jeito? Por que que não está batendo? Esse slide aqui eu posso passar para vocês. Por favor. E o artigo também que originou o slide. Beleza. Então, a gente está fazendo esse projeto aqui. O indivíduo a gente fez, nós fizemos o problema, o útil, nós fizemos esse FNDS, que ele recebe uma listinha de indivíduos e retorna uma lista de indivíduos. Cada lista dentro dessa lista maior é uma fronteira, não é? E o crowd distance, eu passo uma lista de indivíduos, passo por referência, e essa lista de indivíduos ela é modificada. Cada indivíduo dessa lista recebe um índice chamado crowding distance, certo? E esse índice crowding distance, quanto maior ele é, mais o indivíduo ajuda no espalhamento das soluções naquela fronteira específica. Então, o que eu recebo aqui é uma lista de indivíduos de uma determinada fronteira, uma fronteira inteira. Beleza. Agora, a gente precisa partir para o main loop. O main loop original é este aqui. Esse aqui é ele comentado. N é o número populacional, PT é os pais da geração no instante de tempo T, QT é os filhos da geração no instante de tempo T, RT é o conjunto resultado da união entre pais e filhos, F é o conjunto de fronteiras, depois que eu passo o R como parâmetro para o FNDS, Fast Non-Dominated Sort, eu obtenho esse Fzão aqui, que é o conjunto de fronteiras. É uma lista de listas de indivíduos, sendo que cada uma dessas listas de indivíduos é uma fronteira específica, seguindo pela ordem, primeira fronteira, segunda fronteira e assim por diante. Então, por exemplo, cada ponto na lista, cada índice dessa lista seria referente a um indivíduo e seria uma lista de todas as fronteiras que ele tem com outros, né? Isso. Só para desenhar aqui, para ver se eu entendi a sua explicação, se foi isso que você tinha pensado. Eu tenho uma lista de listas, eu tenho uma lista de listas. Cada um desse aqui é uma lista. Cada uma dessas listas corresponde a um ponto. Não, aí e cada uma dessas listas tem um indivíduo lá dentro. cada uma dessas listas corresponde a um ponto, ou indivíduo, e o conteúdo delas é os indivíduos com os quais o indivíduo correspondente faz fronteira, certo? Isso. Eu acho que é isso mesmo. Se eu ouvi certo, é isso mesmo. Eu tenho uma lista, dentro dela tem uma outra lista. Essa primeira lista aqui representa a minha primeira fronteira. Essa lista aqui. E dentro dessa lista aqui eu tenho indivíduos que estão na primeira fronteira. Minha segunda lista é lista de indivíduos. Como é segunda lista, é a minha segunda fronteira. E cada indivíduo aqui é um indivíduo da minha segunda fronteira. É isso que você tinha falado, sim? Ou mais ou menos isso? É mais ou menos, é só que eu não entendi muito bem o conceito de fronteira, então... Ah, tá. E a fronteira, nós tínhamos visto, que era... Vamos voltar lá em cima. Não tem problema nenhum. Eu estou no espaço dos objetivos. Aguarda só um minutinho, gente.
ou cima. Aí, no espaço dos objetivos, F1 é é esse eixo aqui, e F2 é esse eixo. Eu coloquei os meus indivíduos em relação ao espaço dos objetivos. Então, visualmente, eu sei que tem uma fronteira, A, B e C, D e E uma segunda fronteira, e F uma terceira fronteira. O objetivo é ir aproximando desse ponto 0 e 0, sendo que a gente nunca vai aproximar. Nunca vai chegar no ponto 0, 0. Tá certo? Aí, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, e dá uma olhadinha lá e tenta dar uma olhadinha no conceito de fronteira. Como eu falei para o Simon anteriormente, né? Vocês podem me corrigir, entre o dia 15... Essa semana inteira aqui é semana de estudos autônomos, não é, gente? Uhum. Do dia 16 até o dia 19, isso. Isso, dia 15 é feriado, e aqui o resto... Ah, tá, eu ia dar aula no dia 15, eu ia abrir uma sala virtual para tirar dúvidas. Então, provavelmente eu vou abrir no dia 18. Então, hoje eu termino de passar o NSGA 2, que é o algoritmo de otimização para problemas multi-objetivos. É um algoritmo simples, inclusive. E eu vou passar o trabalho para vocês, que é implementar o NSGA 2. Para esse problema específico que eu acabei de desenhar, de escrever aqui em cima, para esse problema específico. Tá certo? E eu vou abrir no dia 18 uma aula para tirar dúvidas. Tem quem quiser. Como é uma semana que é orientada nós não passarmos nenhuma atividade para vocês, é uma aula totalmente opcional, certo? Aí sim, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, né? No dia 18, então, aliás, no dia 11 e no dia 18 estarei à disposição para tirar dúvidas com respeito à fronteira. Voltando aqui na nossa revisão, então nós vimos como divide em fronteiras, o crowding distance, que é uma métrica que nos diz o quão aquele indivíduo está contribuindo dentro daquela fronteira para espalhar as soluções. E o main loop nós vamos ver hoje. Voltando no que a gente estava falando, o main loop, ele tenta percorrer as fronteiras e ir colocando da primeira fronteira, depois a segunda, a terceira, até atingir N indivíduos. Então, se a minha população de pais inicialmente tem 20, e eu gerei 20 filhos, eu tenho 40. Meu N aqui, ele vale 20. Eu tenho que ir colocando fronteiras, enquanto que o tamanho da minha população dos pais da geração seguinte, mais o tamanho da minha fronteira que eu quero incluir, for menor ou igual a N, eu faço isso. Então, esse enquanto aqui, ó, enquanto for possível acrescentar a próxima fronteira na nova geração, sem ultrapassar o número populacional, faça. Tá claro isso, gente? Beleza? Esse crowding distance aqui é para calcular o crowding distance de cada um dos indivíduos daquela fronteira. Eu fiz uma versão diferente que eu coloquei esse crowding distance do lado de fora. Depois eu falo o porquê. População de indivíduos da próxima geração é igual à minha população de indivíduos da próxima geração, união com aquela fronteira que está vindo ali. Eu vou acrescentar. Esse I aqui passa para a fronteira seguinte. Aí eu venho aqui, população de indivíduos da próxima geração, quantidade delas, mais quantidade de indivíduos que tem na próxima fronteira ultrapassa N? Não. Então, eu venho aqui e acrescento a fronteira. E vou fazendo esse enquanto aqui e vou acrescentando as fronteiras até atingir o número de N, aqui o P, que é a população da próxima geração. Tá certo? A última fronteira eu não vou conseguir inserir, porque eu posso fazer isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui. Pode ser que a minha primeira fronteira tenha
15 indivíduos. A minha segunda fronteira tenha 4 indivíduos. O N nosso é igual a 20. Certo? Minha terceira fronteira tem 7 indivíduos. Eu só tenho... E assim por diante. Então, o que vai acontecer? Minha população da próxima geração, instante de tempo T mais 1, naquele primeiro loop vai receber 15 indivíduos. No segundo loop, eu vou verificar o seguinte. Número de indivíduos na minha população da próxima geração é 15. A minha próxima fronteira tem tamanho 4, é menor ou igual a N, então eu posso inserir. Aí eu pego e insiro. De 15 vai passar para 19. Volto lá no enquanto. Minha população da próxima geração é 19 indivíduos. Mais a minha quantidade de indivíduos que eu tenho na minha próxima fronteira é 7. Ultrapassa os 20. Então, meu encontro interrompe somente com 19 indivíduos nos pais da próxima geração. E eu vou para esse sort. Esse sort aqui, ele ordena a minha terceira fronteira, que eu não consegui inserir, pelo crowd distance, do maior para o menor. Então, eu venho na minha terceira fronteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordeno a minha fronteira do maior para o menor, em relação a crowd distance. Faço uma união dos meus pais com a minha fronteira de número 3, minha terceira fronteira, mas pegando só do primeiro elemento até o meu N menos o tamanho populacional, que é 1. Do primeiro ao primeiro elemento. Então, eu só pego só o primeiro elemento ordenado. Então, esse primeiro elemento aqui, ele vai ser inserido na minha população de pais da próxima geração. Eu vou passar a ter 20 indivíduos. Tá certo? Encerro. Crio, gero novos filhos. E o meu T aqui passa para T igual a T mais 1. Tá certo? Volto cá em cima e junto os meus pais da próxima geração com os filhos e continuo esse looping aqui. Tá certo? Até atingir o número de gerações que eu desejo. Eu fiz uma versão um pouco diferente, eu tirei esse crowding distance, porque, na verdade, eu só preciso calcular o crowding distance só da última fronteira que eu não consegui colocar na minha população de pais da próxima geração. Então, eu tirei ele desse enquanto, coloquei aqui do lado de fora antes do sort, e ficou assim. Tá certo? Mais o quê? O main loop está explicado. Como que eu gero? Ficou faltando aqui só como que eu gero os filhos. Como que eu gero esses filhos? A gente vai gerar os filhos igual a gente fez lá na disciplina de IA. Tem uma recombinação chamada BLX-alfa. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça como que faz. Tem muito tempo que eu não faço ela. Na verdade, a BLX-alfa faz o seguinte.
Filho 1, na posição I, recebe pai 1, na posição I, mais uma perturbação. Que perturbação é essa? Um alfa vezes um módulo, que é a distância do pai 1 até o pai 2. Esse I aqui é o índice do gene. Opa! O filho 2, eu só altero, em vez de pegar o pai 1 mais uma perturbação, é o pai 2 mais uma perturbação. Que perturbação é essa? É um alfa, que a gente vai falar sobre ele. Aqui não interessa, porque é módulo, não interessa a ordem. Vocês se lembram mais ou menos, gente, disso aqui? Sim. Beleza. Esse alfa aqui é uma variável aleatória de distribuição normal, que foi falado na disciplina anterior. Certo? Só fazendo um resumo bem rápido, como que esse alfa ele é obtido? Nós temos uma gaussiana, com média em 0. Sorteia-se uma área dessa gaussiana, uma área qualquer. Descobre qual é o alfa aqui, nesse eixo, cuja gaussiana tem esta área. Nota-se que a área total da gaussiana vale 1. Então, eu vou descobrir aqui. Então, é um valor aleatório entre menos infinito, mais infinito, mas com a tendência muito forte de ser o alfa ser 0. Era essa a ideia. Em Java, nós temos no random, na classe random, um next Gaussian, que já me retorna esse alfa para mim. Beleza? Então, a gente não vai ter problema com isso. Que mais? Falando sobre como que é o comportamento dessa recombinação. Se eu tenho o pai 1 aqui e o pai 2 aqui, eu vou desenhar uma reta aqui. Faz de conta que é uma reta. A ideia é gerar filhos para o pai 1, gerar filhos bem próximos do pai 1, com uma tendência bem forte, por causa do nosso alfa, que tem uma tendência de 0, de estar próximo de 0. Então, a tendência do nosso filho é de estar bem próximo do pai 1, com uma probabilidade menor de estar muito distante. Então, os filhos que a gente vai gerando, na verdade, a gente vai gerar só um filho, mas se eu gerasse vários, eu tinha mais ou menos esse comportamento. Muitos aqui próximo e alguns poucos longe. O filho 2 é a mesma coisa. Vou gerar filhos, se eu rodasse isso várias vezes, cada vez com a probabilidade maior de estar próximo do pai 2 e uma probabilidade pequena de estar distante. E essa distância aqui vai diminuindo conforme a distância entre o pai 1 e o pai 2 for diminuindo também. Beleza. Essa aqui é o BLX alfa. Ou uma versão que eu gosto do BLX alfa. Beleza? Então, na hora que for gerar os filhos, a gente vai pegar de 2 em 2 e gerar, a cada par de pais, nós vamos gerar 2 filhos. Então, esse make new pop aqui, a gente vai usar esse BLX alfa. E os dois vão se aproximar
do meio termo entre os dois pais, certo? Sim, existe uma... Na verdade, existe uma possibilidade de que se eu produzir filhos para o lado de cá, você pode verificar que ele gera filhos ao redor do pai 1. Se eu chegar a alcançar um filho para o lado de cá e ele for melhor em termos de fronteira e crowd distance, ele vai passar para a próxima geração. Tá certo? Se eu gerar filhos para o lado de cá e não entre eles, e ele for melhor em termos de fronteira e crowd distance, ele vai passar para a próxima geração. Se eu gerar A equação filhos... deu a impressão de que ia gerar mais, por exemplo, no meio da reta, que é o meio termo entre os dois pais. Não, ele tem uma probabilidade assim, de ser ao redor do pai 1, Entendi. tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. LX alfa. Crossover. Já estava escrito ali já. Vamos lá. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Blender crossover. Não, muito desenho não ajuda muito, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Funções, índices. Não achei aqui, não. Crossover monoobjetivo. Operadores genéticos. Nos GAs. Vamos ver se tem uma figurinha legal aqui embaixo. Deixa eu reduzir aqui. Aqui, codificação real. Página 9. Ó, deu página 17. Eu tinha um arquivo aqui que tinha um desenhozinho bem bacana. Que é o SBX. Um operador também. Não achei aqui, não. É present. Última tentativa, tá, gente? Real. Crossover. Tem o crossover, mutação. Não. Falei que ia ser a última tentativa. Não. Recombinação, codificação real. Crossover heurístico. Permutações. Não, não tem aqui também, não. É uma pena.
Não, desisti. Mas a representação que eu estava procurando é o seguinte. Esse alfazinho aqui, ele interfere. Porque é o seguinte. Eu tenho o pai 1 e o pai 2. Se eu escolher apenas um alfa, uma variável aleatória de distribuição normal, tanto para o gene, para o izinho valendo 1 ou valendo 2, eu vou encontrar filhos nesta reta. Ou para cá, ou entre os dois, ou para cá. Se eu gerar um alfa desse por gene, aí eu vou ter essa distribuição mais espalhada ao redor do pai 1 ou ao redor do pai 2, se for o caso do filho 2. Então tinha um desenho assim que mostrava bem isso, eu queria mostrar para vocês. Mas nesse ponto aqui, praticamente nós terminamos, né, o NSGA2. Ficou faltando só uma mutação que eu vou passar para vocês. Mas eu vou esperar vocês implementarem. Aí vocês vão ver que o algoritmo, o NSGA2 de vocês não está tão eficiente assim, mas está produzindo alguns resultados interessantes. E o que a gente vai fazer? Nós vamos sortear alguns filhos e ainda nós vamos fazer mutação. Então, depois da implementação de vocês, o que vai acontecer? Tenho 20 pais. Esses 20 pais, de 2 em 2, produzem 2 filhos, ou seja, 20 filhos. E a gente vai sortear alguns filhos e fazer mutação neles mesmos. Então, vai continuar sendo 20 pais, 20 filhos, com alguns filhos mutados, que sofreram mutação. Essa mutação a gente vai fazer em outra etapa, em outro momento, tá certo? Senão a gente vai ficar patinando muito em cima de código, em cima do algoritmo, e vocês não vão implementar nada. Então, eu vou escrever o trabalho para vocês direitinho. Antes da próxima aula, eu creio que ele já vai estar escrito. E a ideia do trabalho é implementar o NSGA2. Onde que está o NSGA2? NSGA2. É esse aqui. Tudo que eu falei a respeito do NSGA2 está aqui dentro. É um texto em inglês. Certo? Inclusive, aqui tem o Fast Non-Dominated Sort. Aqui tem o Crowding Distance. Que mais? Olha o código do Crowding Distance aqui. Esse aqui é o artigo original, explicando que o PT mais 1 é a população, é a nova população. Os resultados. Eles pegaram algumas funções, inclusive essa função aqui, que eu fiz uma modificação nela. Que mais? Esse aqui é a função nossa. Olha só, quantos indivíduos e bem espalhadinhos, isso no NSGA2. Tinha alguns outros algoritmos na época, ele usou esse PAIS aqui, que é outro algoritmo, e ele concentrava as soluções em alguns determinados pontos. O NSGA2 deu uma espalhada um pouco mais. Tá certo, gente? Espera só um pouquinho, deixa eu só ver uma mensagem aqui. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só mandar um recado aqui e já volto.
Desculpa, gente, tô de volta aqui. Aí eu estava falando do NSGA2, que distribui bastante as soluções. Isso aqui é uma outra função. São funções diferentes. É só para vocês entenderem, gente, isso aqui é aquele espaço dos objetivos, tá certo, gente? E em relação a F1 e a F2, que tem aquela curva que eu falei para vocês. Mas já está bem Tranquilo? otimizado, né? Você já está tudo quase que em cima da curva. Isso, está praticamente em cima da curva. Tem uma métrica que fala o quão próximo está da curva e o quão espalhado está da curva. Essa métrica eu vou falar um pouco mais para frente. Vou falar de algumas métricas mais para frente. Porque para eu comparar um algoritmo com o outro, eu preciso de saber o quão próximo do ponto zero se encontra e o quão espalhado ele se encontra. Se eu pegar um pontinho nesse lugar aqui, que é o mais próximo do zero, e todos os pontos bater em cima dele, não adianta nada, porque não está espalhado. Então, ao mesmo tempo que eu preciso aproximar de zero, eu preciso ter o espalhamento. A diversidade aqui populacional entre os pontos de mínimo de F1 e F2. Tem mais alguns exemplos. Beleza. Nesse artigo aqui, ele utilizou algumas funções, F1 e F2. Depois seria interessante eu falar para vocês que existe uma fronteira de Pareto descontínua. Vou ver se eu lembro e falo isso para vocês mais para frente. E finalizou. Esse cara aqui é o papa da área, Kalamoy Deb. Bater um artigo dele é difícil, muito difícil. Beleza? Fechou? Vou mandar isso aqui e vou mandar o PowerPoint. Deixa eu salvar como exportar. Em PDF. Sim, porque se tiver alguma alteração ele vai. No meio da exportação querendo fechar, aí não vai, né? Aí não dá certo. Beleza. Então eu tenho o NSGA2 e o esquema dele. Vou ver se foi salvo direitinho. Tá abrindo ainda. Parece que ficou pesado o PDF. Três megas o PT. Deixa eu melhorar aqui a exportação. Exportar. Salvar. Sim. Vai trazer a qualidade. Todas as páginas. Reduzir a resolução. Será que 150 dpi tá bom? Qualidade também. Vai ter algo a ver com o que está aberto no Chrome, né? Não estava aberto antes. Não, na verdade, eu estou exportando um PPTX, né, um PowerPoint, para um PDF. Aí eu estou colocando a qualidade da compressão aqui, reduzir a resolução da figura para 150. Vamos verificar se é isso mesmo.
Reduzir o tamanho, né? Não está abrindo, só falta ser a minha ferramenta aqui de visualização, esse ocular aqui, que está com algum problema. Deixa eu abrir ele no Chrome, igual você falou. Aqui ele abre normal, PDF. É a ferramenta mesmo. Vou mandar para vocês, vou parar de gravar aqui.